Sejam todos bem-vindos aqui ao meu canal. Hoje eu trago essa questão de matemática para vocês e te convido a tentar resolver, deixar para mim nos comentários o seu palpite sobre o resultado dessa expressão numérica aqui, porque o desafio é: qual o valor da expressão 3 ao quadrado dividido por 3, abre parênteses, 12 menos 2 ao cubo, fecha parênteses, dividido por 2. Qual é o resultado? 6 termial, 6 primorial, raiz quadrada de 256 ou logaritmo de 729 na base 3. Se você já souber, deixe para mim aí registrado nos comentários, beleza? Deixa aquele like também para fortalecer o meu trabalho e se inscreva no canal se você for novo por aqui, está chegando agora, você recebeu o vídeo por alguém, já se inscreve porque eu trago vídeo todos os dias para vocês, tá bom? Vamos resolver logo essa questão, tirando todas as dúvidas, deixando bem claro aqui a forma correta de se resolver. Antes de mais nada, a gente precisa saber qual que é o lugar onde a gente vai começar resolvendo, né? A gente tem aqui, ó, o seguinte: 3 ao quadrado dividido por 3, mas isso aqui está fora do parênteses. Eu devo começar por dentro dos parênteses, fazendo primeiramente o 2 ao cubo, que é a potenciação. As potências têm maior prioridade do que a subtração. Então, a gente vai começar pelo 2 ao cubo. E 2 ao cubo, por definição, é igual a 2 vezes 2 vezes 2. Ah, mas por que, professor? A base ele vai se repetir na multiplicação aqui, e o 3 é a quantidade de vezes que vai se repetir. No caso aqui, eu tenho 3 fatores 2. É essa a definição do 2 ao cubo. E se eu multiplicar 2 vezes 2 vezes 2, eu vou encontrar quanto? 8, né? Beleza. Encontrou 8, agora eu substituo na equação. 3 ao quadrado eu mantenho, dividido por 3 também, abre parênteses, 12, menos, agora eu substituo. No lugar do 2 ao cubo, eu vou colocar o número 8, porque eu já resolvi, né? Tudo isso dividido por 2. Beleza, fizemos a primeira operação. Agora, a segunda, né, ainda dentro dos parênteses, é essa subtração, 12 menos 8, que é igual a 4. Então, eu vou manter o restante, assim como a gente fez antes, né? Dividido por 3. Aqui uma coisa importante aparece. Entre um número e um parênteses, eu preciso lembrar que existe uma multiplicação, né? Você precisa lembrar disso, senão fica uma coisa vaga ali, né? Fica sem nada ali no meio. E quando você resolve os parênteses, ele fica somente um número. Aí, o que eu vou pôr aqui, né? Vou pôr o 4, que é o resultado, mas e entre os dois? Aí você lembra que tem multiplicação e põe aqui, beleza? Dividido por 2. Escrevo sempre o restante da equação, da expressão, né? Que eu estiver resolvendo, se eu não resolvi aquela operação ainda, beleza? Beleza, daqui foi do 12 menos 8, deu 4, lembrei da multiplicação, tirei os parênteses. Sobrou ainda uma potenciação, uma divisão, uma multiplicação e uma divisão. A potenciação, como eu disse lá no começo, né, ela tem maior prioridade do que as outras. Então, eu vou resolver. 3 ao quadrado, vou até fazer aqui no cantinho para a gente poder identificar. Dá para usar aqui em cima o espaço, né? 3 ao quadrado é igual a 3 vezes 3. Concorda comigo? Da mesma forma que aqui, ó, eu tenho base 3, então é ela que vai se repetir duas vezes por causa do expoente 2. Então, 3 vezes 3 igual a 9. Sendo igual a 9, é só substituir aqui agora, né? 9 dividido por 3 vezes o 4 dividido por 2. Excelente. Chegamos em um ponto muito importante dessa questão, aonde a gente se depara aqui na nossa expressão com apenas multiplicações e divisões, né? Na verdade, uma multiplicação e duas divisões. O que a gente faz nesse caso? As duas operações, pessoal, elas estão na mesma prioridade. Elas têm a mesma prioridade dentro de uma equação, de uma expressão. Então, o que eu vou fazer? Eu vou resolver da esquerda para a direita, na ordem em que elas aparecem na minha expressão. Ou seja, eu vou começar fazendo essa divisão aqui. Logo em seguida, eu faço a multiplicação e depois retorno e faço a outra divisão, na ordem que aparece, beleza? Então, vamos fazer. 9 dividido por 3 não é difícil, né? É 3. Basta lembrar da tabuada do 3, né? Mantenho a multiplicação por 4 e a divisão por 2, porque agora a gente vai nessa ordem, né? Da esquerda para a direita, resolvendo. 3 vezes 4 é igual a 12. Muito bem. Dividido por 2 é a última.
12 dividido por 2, aí fica fácil, né? É igual a 6. Portanto, gente, chegamos aqui finalmente no nosso resultado, né? No valor que tem a nossa expressão numérica. Agora, cabe a nós mesmos, né, descobrir qual das opções de resposta que tem esse número 6 como valor equivalente. E eu vou começar com o 6 termial. O 6 termial, ele funciona da seguinte maneira. Eu pego o 6, vou adicionar ao seu antecessor, que é 5. Vou adicionar ao 4, que é o antecessor do 5, depois ao 3, ao 2 e, finalmente, 1. E aí eu tenho toda essa adição aqui como definição do nosso termial, que é o nome dessa operação aqui, tá bom? E aí, como que eu faço para resolver? Vou pôr um pouquinho para baixo aqui, tá? Para ocupar o espaço e não passar por cima da expressão. É só fazer a adição. 6 mais 5, 11. 11 mais 4, 15. 15 mais 3, 18. 18 mais 2, 20. 20 mais 1, 21. Excelente. Não é a nossa resposta, embora tenha conseguido encontrar aqui um valor bem interessante, né? Agora, a gente vai ter que fazer o primorial. Primorial é esse hashtag aqui, ó. Está aparecendo bonitinho pra gente na letra B. E como que eu faço para resolver esse primorial? Eu vou precisar, gente, dos números primos, como o próprio nome já nos leva a pensar, né? Primorial nos leva aos números primos, né? E agora, como que eu faço? Primos são aqueles números que possuem 2 divisores, ele mesmo e o 1. E aí eu vou mostrar para vocês quais são esses números. 2, 3, 5, 7, 11, e assim por diante, né? 13, 17, 19. É só lembrar que só tem 2 divisores e aí acaba que a gente vai conseguir resolver essa nossa questão. O primorial, ele vai utilizar esse conjunto de números aqui para poder resolver. E como que funciona? Ele vai pegar todos os primos que são menores ou iguais a 6 e vai multiplicar, certo? Como que fica isso? Quais são os primos menores ou iguais a 6? O 5, o 3 e o 2. Então, eu vou multiplicar esses números para encontrar o resultado, certo? Vai ficar o seguinte, 5 vezes 3 vezes 2. E agora é só fazer a conta, né? Não é difícil. 5 vezes 3 dá 15. 15 vezes 2 é igual a 30. 30, gente, é o valor do primorial. E não é a nossa resposta. Passou um pouco longe ainda, né? Do valor que a gente estava querendo considerar como resultado correto, que é o 6, tá? Beleza, 30 não é a resposta, mas é um valor interessante, mais uma vez, né? Eu digo para vocês. A próxima é uma raiz quadrada. E as raízes quadradas, elas têm um método muito interessante de resolver, utilizando o método da fatoração. Como que funciona esse método? Vou pegar esse 256 e vou fazer uma fatoração. Eu vou escrever ele aqui, ó. E vou fazer uma decomposição pelos números primos. Por isso que a gente pode chamar também de decomposição por fatores primos, tá? E vou dividir, tá? Os primos já estão aqui, eu já sei quais posso usar. Como o nosso número é par, eu vou começar dividindo por 2, que é o único primo que é par, certo? 256 dividido por 2, tranquilo, 128. Se você não conseguir fazer de cabeça, monta a continha, não tem problema, né? Faz com calma no papel. E agora eu vou ter que dividir o 128. Divido por 2 é igual a 64. Beleza? Continua sendo um número par. E aí vou dividir por 2 de novo. 32. 32 divide por 2, 16. E assim eu sigo dividindo, né? 8, vou estender a reta aqui, né? 4, 2, 1 e finaliza. Como que vai ficar? 256 é equivalente a 2 vezes 2, tudo isso aqui, né? Vou contar quantos 2 eu tenho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Significa que 256 é equivalente a 2 elevado à oitava potência, certo? 2 à oitava potência, eu posso utilizar isso a meu favor aqui dentro da raiz. Eu vou pôr raiz quadrada, 2 elevado à oitava potência. E aqui, gente, eu posso utilizar uma propriedade
para poder encontrar o seu valor. Eu pego a base, mantenho. O 8, que é o numerador, ele é o expoente, ele vai virar numerador da minha fração. E o 2, que é o índice da raiz, ele vai virar denominador. 2 elevado a 8 dividido por 2 é 4, né? E 2 elevado à quarta, olha lá, vai ficar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 16. Chegou bem próximo, né? Mais próximo que os outros, na verdade. E a gente conseguiu descobrir como que faz uma raiz quadrada de número grande, né? Interessante. E agora o log, gente. O log é a última opção que a gente tem, e teoricamente, parece aqui, né, que é a mais difícil, mas não é. Eu vou usar uma mesma estratégia que a raiz, porque o log, ele procura o expoente da base 3, que o resultado dá 729. A partir da nossa fatoração, a gente vai conseguir descobrir esse valor. Então, vamos pegar o 729 e fatorar nesse cantinho aqui agora, ó. Só que percebam a diferença. Aqui, o 729 não é par, então eu não consigo dividir por 2. Vou começar pelo próximo primo, que é o 3. 729 dividido por 3 vai ser igual a 243. Eu consigo novamente dividir por 3, isso aqui vai ser 81, e percebo que vai ficando menor e vai ficando mais fácil de fazer de cabeça. Divide por 3, 27. Divide por 3, 9. Divide por 3, 3. E, por último, divide por 3, 1. Então, descobrimos que o 729 é equivalente a 3 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha que legal, vou escrever aqui, tá? 3 elevado a sexta potência é igual a 729. Eu não disse para vocês que eu gostaria de encontrar um número que era o expoente da base 3, que o resultado é 729? Olha o número aqui, 6. Portanto, log de 729 na base 3 é igual a 6. E olha que interessante, gente, é exatamente o número que a gente gostaria de ter encontrado, né? 6 é a resposta, bateu com a nossa expressão numérica, portanto, a resposta do nosso exercício, letra D. Essa foi a primeira questão, vamos para a segunda. Fique comigo até o final e vamos para mais um desafio. Vamos começar resolvendo essas 3 operações que eu acabei de perguntar para vocês sobre a existência delas. E a gente vai começar então pela essa tetração, depois vamos resolver o primorial e o termial. Para isso, vou utilizar esse canto do quadro aqui, listando para a gente essas operações, começando pela tetração. A tetração é algo muito interessante, eu vou mostrar para vocês como que ela funciona. Depois vamos resolver também o primorial, que é esse hashtag aqui, tá? E, finalmente, depois o termial, que é essa interrogação que a gente deve também resolver. São 3 operações que não tem muita assim, aplicabilidade no nosso dia a dia, na prática, mas que vai ser interessante pela prática matemática, tá? Para a gente poder exercitar algumas operações, porque como vocês vão perceber, essas operações se baseiam em operações básicas da matemática. Por exemplo, a tetração ela vai se basear na potenciação, que é baseada na multiplicação, então é algo realmente simples para a gente poder entender. Basta que a gente conheça a definição. E é isso que eu vou fazer para vocês. Vou apresentar essa definição. A definição da tetração funciona da seguinte maneira. A gente vai ter uma torre de potências. O que que isso significa? Eu tenho aqui uma base que vai se repetir em uma potenciação, em uma torre de potências, na sua base e no seu expoente, num certo grau, né, num certo nível. E aqui a gente vai ter 3 níveis, começando o primeiro nível seria a base, o segundo nível o primeiro expoente, o terceiro nível o segundo expoente e assim por diante. Então como que vai ficar? O primeiro nível também vai ser 2, o segundo nível, que é o primeiro expoente, também é 2, e o terceiro nível, como aqui é 3, eu tenho 3 níveis, então eu tenho aqui uma potenciação, uma potência de potência, que define para a gente essa tetração. Em outras palavras, se a gente resolver essa potência de potência, a gente vai encontrar o valor dessa tetração. Agora fica bem mais fácil. Por quê? Quando a gente tem uma potência de potência sem parênteses, isso a gente já aprendeu na escola, a gente vai resolver primeiro essa potência que está em cima, o 2 ao quadrado. E 2 ao quadrado, pessoal, é igual a 4. Então vai ficar 2 elevado ao resultado dessa potência que eu acabei de fazer para vocês. 4. 2 elevado à quarta potência, e aí a definição de potenciação. A gente vai multiplicar, né, o 2 por ele mesmo 4 vezes. Ou seja, vai ficar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Tudo isso vai resultar para a gente em
2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Portanto, o resultado dessa nossa tetração é igual a 16. Essa é a nossa primeira operação. Vamos para a segunda, vamos guardar esse valor por enquanto e vamos agora para o nosso primorial. O primorial, gente, ele depende exclusivamente desses números aqui. Eu vou listar aqui em cima para vocês. Os números primos. Os números primos são eles, o 2, o 3, 5, 7 e assim por diante, tá? É um conjuntinho ali interessante que tem como divisores esses números apenas ele mesmo e o 1, tá? Ele é um conjunto de números que possuem apenas 2 divisores. Esses números aqui vão compor para a gente a multiplicação que define o primorial. Em outras palavras, o primorial ele vai pegar todos os primos menores ou iguais ao valor que está sendo aplicado aqui e vai multiplicar. Em outras palavras, novamente, se eu pegar os primos menores ou iguais que 3, são 3 e 2. Então, são esses os números que vamos multiplicar. 3 vezes 2. Olha que legal. E 3 vezes 2 é igual a 6. Não é difícil? Muito simples e a gente conseguiu resolver rapidamente, certo? Então, temos ali 16 como sendo o nosso primeiro resultado, 6 sendo o nosso segundo resultado e agora temos o termial. O termial, gente, é muito interessante, tá? Vou mostrar para vocês como que funciona o termial. Esse símbolo de interrogação, ele vai nos lembrar a adição, tá? Por definição dessa operação, vai ser a adição de todos os naturais menores ou iguais que 2. Em outras palavras, se eu pegar os naturais menores ou iguais que 2, são 2, vou adicionar ao seu antecessor até chegar no 1. Então eu já paro por aqui. Ele é bem pequenininho porque ele é aplicado no 2, mas se fosse um outro valor, aqui nas opções eu não trouxe, mas se fosse, por exemplo, 5 termial, eu ia pegar 5 mais 4, mais 3, mais 2, mais 1, e assim por diante, certo? O 2 termial, então, é baseado nessa definição. 2 mais 1 igual a 3. Olha que legal. Tenho aqui, então, os meus 3 valores, e olha que legal, vai ficar muito mais fácil olhar para essa expressão agora após substituir esses valores. A tetração é igual a 16, então vamos colocar aqui 16, vezes o primorial, que é 6, dividido pelo nosso termial, que é 3. Agora é só fazer essa operação. Olha que simples que ficou. 16 vezes 6 dividido por 3. Quanto é 16 vezes 6? Se a gente fizer essa continha, ó, vai ficar 6 vezes 10, que é 60, e 6 vezes 6, que é 36. Então fica 60 mais 36, que é 96. 96 dividido por 3. 96 dividido por 3 é simples também, dá pra gente fazer de cabeça, olha lá. 9, se eu dividir por 3, fica 30, né? O 90 dividido por 3 é 30. E o 6 dividido por 3 é 2, então 32. Esse aqui é o resultado da nossa expressão. Olha que legal, que fácil que ficou depois que a gente resolveu essas operações. Encontramos então o nosso valor, 32 é a resposta. E se você encontrou esse 32, parabéns, você já conseguiu acertar essa questãozinha. Mas aí eu convido você a tentar descobrir qual dessas operações aqui resultam nesse 32. É uma forma de eu trazer algumas outras curiosidades para vocês, né, a partir das opções, das alternativas dessa opção aqui, beleza? Temos aqui o 4 fatorial, que a gente vai relembrar como que faz. O primorial a gente vai aplicar novamente, só que agora em um outro número. Temos o duplo fatorial, que é uma operação interessante também, e uma raiz quadrada de um número grande. Vou ensinar vocês a resolver todas essas operações detalhadamente, passo a passo, para você nunca mais esquecer, beleza? 4 fatorial, gente. O fatorial, ele é bem interessante, vai ser bem próximo da definição do termial, só que ao invés de adicionar, como a gente acabou de fazer ele no termial, a gente vai multiplicar. Em outras palavras, se eu pegar então os naturais, que são menores ou iguais a 4, e multiplicar, eu vou estar encontrando o valor desse fatorial. Então, vou pegar aqui 4, vou multiplicar por 3, vou multiplicar por 2 e vou multiplicar por 1. Se a gente fizer essa conta, 4 vezes 3 dá 12, 12 vezes 2 é igual a 24. Olha lá, chegamos bem perto aqui, né, do nosso resultado, mas ainda não é a nossa opção correta. Já podemos, então, descartar
a opção letra A, que não é a nossa resposta. Mas foi útil para a gente poder relembrar como que faz o fatorial, beleza? Vamos para a próxima, o primorial. A gente acabou de aprender como que faz o primorial. Nada mais é do que multiplicar os primos menores ou iguais ao valor que está sendo aplicado, e isso vai ser aplicado novamente aqui nesse número 5, o 5 primorial. A gente vai ter que listar aqui nesse conjunto quais são os primos menores ou iguais que 5 e multiplicá-los. Olha que legal. Se eu pegar 5 primorial, temos o 5, temos o 3 e temos o 2 como números primos que são menores ou iguais a 5. O 7 já não entra, então fica só do 5 para trás. Em outras palavras, 5 primorial é igual a 5 vezes 3 vezes 2. Olha lá, vamos aproximar muito da nossa resposta, vamos ver quanto que vai dar isso aqui. 5 vezes 3 dá 15, 15 vezes 2 é igual a 30. Olha lá, como eu disse para vocês, chegamos bem perto da nossa resposta, mas infelizmente ainda não é esse o valor que a gente estava procurando. 5 primorial, então, descartado das nossas opções de resposta, beleza? Temos agora mais duas operações, o 6 duplo fatorial e a raiz quadrada de 1024. Está chegando perto da nossa resposta, vamos então descobrir quanto que vale o 6 duplo fatorial. O duplo fatorial ele funciona da seguinte maneira, pessoal. Ele vai pegar todos os números que têm a mesma paridade que ele, tá? Números naturais, obviamente, que têm a mesma paridade que ele e vamos multiplicar. E aí você pergunta, o que é paridade? Que palavra estranha, né? A paridade de um número é saber se o número é par ou ímpar. Esse número aqui, no caso, né, no nosso exemplo, o 6 duplo fatorial, ele é um número par. O 6 é par. Então, como que vai funcionar esse operador aqui? Ele vai pegar todos os pares que são menores ou iguais ao 6 e vai multiplicar. Em outras palavras, se a gente listar os pares menores ou iguais que 6 são 6, aí eu vou multiplicar, já aproveita aqui. O par menor que o 6 é o 4. E o outro par menor que o 4 é o 2. E aí, no caso, o 0 também é par, mas o 0 não entra na nossa contagem, na nossa multiplicação aqui, porque senão daria tudo zero, né? E não faz sentido nenhum a gente colocar um zero na definição desse operador, porque daria zero. Então a gente para sempre nos positivos, tá? Estritamente positivos. E agora é só a gente multiplicar. 6 vezes 4 é 24 e 24 vezes 2 é igual a 48. Portanto, 6 duplo fatorial é igual a 48. Essa é a resposta da nossa opção letra C. Mas não é a nossa resposta desejada, né? Temos aqui 32 como objetivo para poder encontrar nessas opções. E agora a gente vai para a última, que teoricamente é para ser a nossa resposta. Será que é ela? Raiz quadrada de 1024. Como que eu resolvo uma raiz quadrada desse tamanho sem ficar chutando valores? Porque chutar valor qualquer um faz, né? Usar calculadora também qualquer um faz. Eu quero ensinar vocês um método para poder sair dessas raízes de forma didática e de forma passo a passo, né? Vamos dizer assim, em outras palavras. Passo a passo, porque você vai descobrir qualquer raiz de qualquer índice utilizando esse método. O método é chamado de fatoração. Eu gosto muito desse método porque ele resolve qualquer coisa, qualquer raiz, certo? Vamos começar então listando aqui pra gente o 1024 e vamos fazer um traçado. Esse 1024 deve ser dividido sucessivamente por números primos até chegar no 1. Esses serão os nossos fatores. Os números primos serão os divisores, que futuramente serão os nossos fatores. E esses fatores, depois que a gente multiplicar todos eles, a ideia é eles voltarem para o 1024. Só que a gente vai reorganizá-los de forma estratégica para poder encontrar o valor da raiz, certo? Então vamos começar pelos números primos que estão aqui em cima. O primeiro primo que consegue dividir o 1024 é o 2, porque como você já deve saber, o 2 é o único primo que é par. Isso é muito interessante, porque sendo par, ele consegue dividir todos os outros pares. O 2, tá? O 2, ele divide todos os números pares. É por definição até, né? 1024, então, vamos dividir por 2. 1024 dividido por 2 é igual a 512. Vou tentar fazer pequenininho para a gente caber tudo nessa coluna aqui, tá? 512 é o resultado de 1024 dividido por 2. Lembrando que 512 termina em 2 também é um número par. Então, o próximo fator
pode ser o número 2 também. 512 dividido por 2 é igual a 256. Olha que joia. Terminou em 6, continua sendo par, vai por 2 de novo. Divide por 2. 256 dividido por 2 é 128. 128 continua sendo par por 2. 128 dividido por 2 é igual a 64. Vai por 2 de novo. 64 dividido por 2 é 32. E aí vamos seguindo, né? Vai por 2 de novo. Opa. Vai ficar 16. Vai por 2 de novo. 8. Por 2 de novo. Olha só, vai ser só 2, hein? 4 por 2 de novo. 2 por 2 de novo. E finalmente terminamos aqui a nossa fatoração. Vamos contar quantos fatores 2 a gente tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 fatores 2. Então quer dizer que a nossa raiz é exata. A gente vai encontrar aqui um valor que multiplicado por ele mesmo que vai dar 1024. E como que eu vou fazer isso? Como a nossa operação aqui é a raiz quadrada de índice 2, eu vou agrupar de 2 em 2, tá? Isso aqui é 2 ao quadrado. Esse aqui, 2 ao quadrado. Esse aqui, 2 ao quadrado também. Eu tenho 5 2 ao quadrado, vamos dizer assim, né? 5 potências 2 ao quadrado. E agora é só eu substituir nessa minha raiz. Como aqui, como eu disse para vocês, se a gente multiplicar todos esses valores, a gente volta no 1024, é uma equivalência. Então eu consigo substituir esses valores aqui. Então vai ficar raiz quadrada de 2 ao quadrado. Eu posso separar essas raízes, tá? Porque a multiplicação permite que eu separe as raízes nas potenciações assim, tá? Isso só vale para multiplicação e divisão, tá? Adição e subtração não pode fazer isso. Mas na multiplicação é permitido e você vai perceber que isso aqui, gente, é uma estratégia muito boa. 1, 2, 3, 4, são 5, né? Então mais um aqui. Por que eu fiz isso? Olha só, eu deixei separadinho aqui para utilizar a operação inversa. Raiz quadrada e expoente 2 se eliminam. São operações que vai e volta, né? Uma operação faz, a outra desfaz. Então eu posso simplificar cortando essa raiz com esses quadrados aqui, certo? Olha que legal. Se eu cortei a raiz com o quadrado, fica apenas as bases. As bases restantes foram 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 1, 2, 3, 4, 5 vezes. 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8, 8 vezes 2 é 16 e 16 vezes 2 é igual a 32, que é exatamente aquele valor desejado desde o início da nossa questão. 32 é a resposta. Portanto, em outras palavras, a resposta desse nosso desafio é a opção letra D. Se você marcou a letra D, parabéns, você conseguiu acertar essa questão. Esse é o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado do conteúdo. Se você gostou, se inscreva, curta esse vídeo, chame mais gente para poder compartilhar aqui o conteúdo com o professor. E eu te vejo amanhã, porque tem vídeo novo todos os dias. Um grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus e até lá!